Guilherme Melo Cortez Filho, narrado por Guilherme Melo Cortez Filho e dedicado a todos que querem trilhar o caminho. Bem-vindos, este é a narração inversiva do livro Propósito. O caminho detalhado do invencível sob o sol. Nesta obra, irá compreender que invencível é apenas só uma palavra. Estes livros foram inspirados por amigos, vida e especialmente pelo meu avô e grande amigo Ezequias Pegado Cortez Neto. All is one, one is all. Prefácio. O caminho detalhado do invencível sob o sol. Invencível é apenas uma palavra, mas há palavras que tocam algo que está além do que podemos nomear. Este livro não foi escrito para ensinar, mas para lembrar. Lembrar que há uma luz em nós que nem a sombra mais densa consegue apagar. Lembrar que há um caminho silencioso que cada ser humano trilha. Às vezes consciente, às vezes perdido, mas sempre em direção a si mesmo. O invencível sob o sol não é o que cai, que é o que nunca cai, mas o que se levanta com humildade e sabedoria. Não é o que domina o mundo exterior, mas o que enfrenta as tempestades internas com humildade e fé. Essa invencibilidade de que falo não é força bruta, é a rendição ao que é eterno. Este volume é o primeiro passo de uma jornada interior. É um mapa simbólico, onde cada capítulo aponta para fora e para dentro. Ao seguir este caminho, talvez você se depare com perguntas que sempre carregou em silêncio, ou com respostas que só sua alma é capaz de reconhecer. Nada disso teria sido possível sem os encontros sagrados que a vida me ofereceu. Amigos que iluminaram minhas noites, experiências que desafiaram meu ego e, sobretudo, meu avô, Ezequias Pegado Cortez Neto. Um espírito nobre cujo olhar continua a tranquilidade dos que já compreenderam o essencial. Em sua presença, aprendi que o amor é o maior dos mestres e que a simplicidade é a mais pura face da sabedoria. Este livro é um altar feito de palavras, uma oferenda ao mistério que nos habita e um convite que você caminhe comigo e, ao mesmo tempo, caminhe para dentro de si. Que a luz do sol revele, aqueça, mas nunca queime o que há sagrado de você. Que página após página, lembre-se de que nunca esteve sozinho. Com reverência, Guilherme Melo Cortez Filho. All is one, one is all. Antes de iniciar nossa leitura, gostaria de fazer um agradecimento especial a 3 grandes pessoas que sem elas nada da minha vida seria como seria. Obrigado, mãe, por ter me ensinado a humildade, o carinho, o amor e a educação. Obrigado, Gabriel Cortez, por ter me ensinado o significado de irmão, companhia e autenticidade. E obrigado, pai, por ter me ensinado disciplina, ordem e masculinidade. Obrigado. Sem seus ensinamentos, sofrimentos e alegrias que me proporcionaram, eu não seria quem sou. Obrigado. Capítulo 1. Indagação. Há perguntas que não nascem da mente, mas da alma.
não são aquelas que buscamos por aí, nem as que exigem resposta imediata. São aquelas que se deitam conosco à noite e acordam antes da luz. Aquelas não gritam, sussurram e, mesmo em silêncio, movem o mundo por dentro. A primeira indagação não foi escrita em papel, foi sentida. Talvez tenha surgido quando, pela primeira vez, olhei o céu e percebi o contraste entre a imensidão e a minha própria existência breve. Talvez tenha surgido ainda antes, no ventre de alguma memória ancestral, onde o ser humano descobriu que havia algo nele que os olhos não alcançavam. Quem sou eu? Essa não é apenas uma frase, é um portal. Vivemos num tempo de muitas respostas prontas, mas este livro não começa com uma certeza. Ele começa com uma dúvida sagrada. Não qualquer dúvida, mas aquela que carrega dentro dela a centelha do despertar. A verdadeira indagação não quer encontrar uma resposta como alguém que procura uma chave caída no chão. Ela quer se abrir como quem abre uma porta para o infinito. Ela nos chama a um estado de atenção mais fino, mais vivo, mais vulnerável. Ser invencível sob o sol não é ter todas as respostas, mas caminhar com dignidade entre todas as perguntas. Neste início de jornada, te convido a não apressar o passo, a respirar fundo e permitir que sua indagação também se manifeste. Talvez ela não seja a mesma que a minha, e isso é bom, porque cada alma tem seu próprio idioma de busca, sua forma de se mover em direção ao mistério. Feche os olhos por um momento e pergunte-se sem medo: o que de fato estou procurando? Se você ouvir o eco da dúvida, parabéns. Você começou o caminho. Medo, curiosidade, Adão e Eva, o fruto proibido do conhecimento, misericórdia e sacrifício. Se a indagação é a centelha, o medo é a sombra que dança ao redor dela. E ainda assim, é quase sempre o medo que nos empurra para a beira da pergunta. Foi assim no princípio, quando tudo era puro e sem nome. Adão e Eva não foram apenas os primeiros seres humanos, como o conto fala. Foram os primeiros a se perguntarem: o que existe além do limite? E quando a curiosidade tocou o fruto proibido, não foi rebeldia apenas, foi fome de saber, sede de existência plena, mesmo que o preço fosse o peso da consciência. Eles não comeram um fruto qualquer, eles provaram a dor de querer entender, receberam o fardo de sentir demais. Ali, a humanidade ganhou algo que antes não conhecia: o medo de estar longe de Deus, o desconforto da queda, o silêncio após o rompimento. Mas veja, mesmo naquele instante de ruptura, algo maior já se movia. A queda nunca foi o fim,
mas sim foi o começo da busca. Porque onde há erro, Deus prepara o caminho. E é onde a culpa quer nos esmagar, a misericórdia vem como bálsamo. Séculos depois, em outro jardim, um homem dobraria os joelhos em profunda angústia. Não havia serpentes ali, apenas só o peso do mundo inteiro sobre seus ombros. No Getsêmani, Jesus chorou sangue, mas não por medo da cruz, e sim por amor a quem ainda não o conhecia. Se Adão caiu por desejar o saber, Cristo se entregou para revelar o sentido. Aquele fruto arrancado pela desobediência, um dia seria redimido por outro fruto. O fruto do sangue que foi derramado em nome da misericórdia. E essa misericórdia, essa sim, é o que nos convida hoje a continuar perguntando. Sem medo, mas com reverência. Porque perguntar é humano, mas escutar com fé é divino. E o caminho de volta ao jardim não se faz pela força, mas pela graça e pela virtude. O invencível sob o sol não é quem nunca tropeça, mas quem reconhece que foi perdoado. E por isso, caminha com mais leveza. Evolução da Terra, do ser humano, natureza, humildade e gratidão. A Terra não nasceu em silêncio. Ela veio a um mundo em explosões de fogo e movimento. Uma dança antiga entre poeira estelar, gravidade e mistério. Foram bilhões de anos até que o planeta respirasse pela primeira vez. Milhões até que o primeiro coração pulsasse. E mesmo assim, aqui estamos, frágeis e passageiros, caminhando sobre um solo que testemunhou eras antes de nós e testemunhará eras muito depois. O ser humano não é o ápice, é uma continuação, uma nota breve de uma sinfonia cósmica que nunca cessou de tocar. Viemos da terra, do barro, do calor do sol e do sopro invisível. Por muito tempo ouvimos as árvores sussurrando sabedorias. Sentimos a água conversar com nossos pés. Reconhecemos o vento como um irmão. A natureza não era algo externo. Ela é a nossa própria linguagem, a língua humana, a língua da vida. Mas, aos poucos, nos afastamos. Vamos trocando raízes por concreto, árvores biológicas por florestas de concreto, silêncio por ruído, caminhadas por pressa. Fomos esquecendo que cada folha carrega um evangelho, que cada pássaro repete uma prece, e que a terra é, antes de tudo, um espelho de nossas almas. Mesmo assim, a natureza nunca nos rejeitou. Ela permanece ali, à espera do nosso retorno. Basta um instante de atenção, uma pedra no caminho, uma chuva inesperada, o aroma de uma flor desconhecida, para que ela nos convide de novo
ao sagrado. E nesse convite silencioso, aprendemos a mais difícil das virtudes, a humildade. Porque diante do universo somos pequenos, e é extremamente por isso e exatamente que somos preciosos. A grandeza não está em dominar, mas em reconhecer a própria pequenez com reverência e com humildade. Ser humilde é entender que o universo não nos deve nada e mesmo assim nos oferece tudo. O ar, a chance de recomeçar, o tropeço que ensina, o sorriso que cura, a lágrima que lava. Indagar é bonito, mas agradecer, agradecer é sagrado. A cada erro, uma semente. A cada queda, uma nova perspectiva. A cada passo, a lembrança. Não estamos aqui por acaso, mas também não somos o centro. A vida nos molda não só nos dias de vitória, mas nas noites desesperadoras em que tudo parece incerto. E mesmo assim, seguimos. E por isso, com olhos voltados para os céus, com os pés no chão e coração aberto, como quem voltou para casa, podemos dizer: obrigado, vida, por cada pedra, por cada estrela, por cada oportunidade de aprender, tropeçar, sofrer e, no fim de tudo, sorrir. Finalização do capítulo 1. Indagar é o ato mais humano que existe. É o despertar da consciência que nos extingue, a centelha que transforma o mero existir em busca do sentido. Desde o início, quando o medo e a curiosidade nos fizeram provar do fruto proibido do conhecimento, até os dias em que caminhamos distantes da natureza, esquecendo nossa voz, nossa essência, a pergunta permanece, constante, silenciosa e incansável. É no abraço da imensidão sob o céu estrelado que a mente se expande e reencontra com sua verdade. A natureza, com a sua simplicidade e seu mistério, torna-se um espelho e mestre. Ela nos convida a ver o universo refletido em uma única folha, o infinito das ondas do mar e o tempo no suspiro do vento. Essa expansão da consciência não acontece pela pressa, nem pelo domínio. A mente se abre quando a humildade se instala e aceitamos que não somos donos dos cosmos, mas seus queridos filhos e convidados. Quando entendemos que tropeçar é parte da caminhada e que cada oportunidade de sorrir é um presente raro. Indagar é viver em diálogo com o invisível, a luz que guia mesmo quando tudo parece escuro. É reconhecer que saber que não é acumular respostas, mas cultivar a coragem de continuar perguntando. E assim,
Fechamos este capítulo inicial não com certezas, mas com um convite, que cada passo seu seja uma pergunta, que cada silêncio seja uma escuta, e que seu coração jamais se canse de se abrir ao mistério. Porque ser invencível sob o sol é isso. Não vencer todas as batalhas do mundo, mas manter viva a chama da indagação, da humildade e da gratidão. Até o último raio de luz. Vinlândia. É pra lá que o invencível vai. Capítulo 2. O preço da indagação. Indagar, buscar verdade, ousar conhecer o desconhecido. Esse é um chamado que jamais deixa o coração humano em paz. Mas toda chama que arde, ilumina e queima. Toda pergunta que nos eleva também exige um preço. Porque a indagação, essa semente sagrada, brota, cresce e floresce no solo do sacrifício. Na vastidão mitológica nórdica, há uma história que ecoa essa verdade profunda. Odin, o deus dos deuses, aquele que ansiava pelo saber, não hesitou diante deste custo. Para conquistar a sabedoria das runas, o conhecimento oculto que move o cosmos, ele entregou a si mesmo. Ficou pendurado por 9 longas noites na Yggdrasil, a árvore do mundo. Ferido pela própria lança, privado de qualquer conforto e proteção. Foi um mártir voluntário, um ritual de entrega total, para transcender limites e alcançar a luz da consciência. Esse gesto ancestral não é apenas um mito, mas um espelho, um reflexo que atravessa o tempo e que nos alcança aqui e agora, em uma era em que o saber está ao alcance de um toque, mas nem sempre ao alcance do coração. Atualmente, o preço da indagação se manifesta de outras formas, nem sempre tão visíveis, mas igualmente reais. Sacrificamos a paz interior em troca do ruído incessante da informação. Tropeçamos na ansiedade de saber demais. E às vezes, esquecemos que o conhecimento verdadeiro não se mede em dados, mas em transformação. A humanidade, como Odin, precisa muitas vezes se permitir um sacrifício. Não necessariamente físico, mas espiritual e emocional. Para que a mente possa se expandir e o espírito crescer. É o preço da evolução, o tributo à consciência que não aceita a ignorância como repouso. E ainda assim, em meio a este preço, há uma força misteriosa que sustenta o buscador. Uma certeza silenciosa que cada queda, cada renúncia, cada noite escura da alma serve a um propósito maior. O despertar para um conhecimento que é luz e sombra, dor e redenção. Que possamos, como Odin, ter coragem para pendurar-nos na árvore do mundo, para renunciar ao conforto e enfrentar o vazio, sabendo que o fruto que colhemos será a verdadeira sabedoria,
aquela que nos torna, finalmente, humanos. Indagar não é um ato leve. Nunca foi. É uma jornada que exige entrega total. Muitas vezes, um verdadeiro suicídio do ego, daquilo que acreditamos ser nosso conforto e segurança. Na mitologia nórdica, essa entrega se manifesta no sacrifício de Odin. Para conquistar a sabedoria suprema, ele se pendura na Yggdrasil, e que foi ferido pela própria lança. Se suspendeu entre a vida e a morte por 9 noites, sem alimento ou conforto nenhum. Foi um suicídio simbólico, uma morte voluntária de seu superficial para renascer no conhecimento profundo das runas, símbolos que guardam os mistérios do cosmos e da existência. Mas qual é o preço desse conhecimento? É o fardo invisível que carrega a mente inquieta. O peso da consciência que não pode mais retornar à ignorância. É o tormento do saber que tudo é impermanente, que o mundo é uma dança de luz e sombra, criação e destruição. Hoje, esta luta se reflete nas sombras que habitam a psique do humano moderno, nas figuras poderosas da cultura contemporânea. Demônio da escuridão, Chainsaw Man. No universo de Chainsaw Man, o demônio da escuridão simboliza a escuridão interior, o abismo psicológico que se abre quando encaramos nossos próprios medos e segredos ocultos do inconsciente. É o confronto direto com o mesmo, com as partes mais profundas e assustadoras da alma. Ao lado do demônio do cosmos, eles representam a imensidão da inexistência, o desconhecido absoluto que nos cerca e nos assombra. É a personificação do medo primordial de nos perdermos na vastidão do universo, na infinita complexidade da realidade. E é nesse encontro com o desconhecido, externo e interno, que reside o verdadeiro preço da indagação. Assim como em Duna, onde a especiaria abre as portas da mente para visões e consciência ampliada, a jornada do pensador é abrir a psique para dimensões que antes pareciam inalcançáveis. Mas esta abertura é também uma maldição. Ser consciente demais é carregar um fardo que poucos estão dispostos a suportar. Porque a porta para o inconsciente não se abre sem custo. Ela encara verdades, mas também expõe dores profundas. Ela nos desafia a conviver com paradoxos, a abraçar o caos e a ordem simultaneamente. O verdadeiro preço da indagação não é apenas o saber, mas o custo da transformação radical que este saber impõe. É a renúncia à simplicidade confortável, à aceitação do mistério e da complexidade, a coragem de enfrentar o cosmos e ao mesmo tempo a própria escuridão interna. E é só quem está disposto a carregar este fardo, mesmo que pese como 1000 mundos, pode vislumbrar
a liberdade que reside além do medo e da ignorância. My roads lead to the desert. Duna. Se o conhecimento é um fardo, então a transformação é a alquimia do ser. Em Full Metal Alchemist, a jornada dos irmãos Elric revela uma verdade ancestral. Para se obter algo, é preciso dar algo de igual valor. Esta é a lei equivalente da troca justa. A essência da alquimia não é apenas a transformação da matéria, mas a metamorfose interior que acompanha toda a busca verdadeira. Edward e Alphonse aprenderam que a indagação é a busca pelo saber. Elas exigem um sacrifício imenso, seja o preço de um braço, uma perna ou de uma alma inteira. Essa troca é a prova viva que o caminho da sabedoria não é isento de dor, mas pavimentado pela mesma e por perdas que vão forjar o caráter. A alquimia então deixa de ser apenas uma ciência e se torna um ritual espiritual. A transformação da ignorância em consciência, do medo em coragem e da fragmentação em unidade. Assim como Odin pendurou-se na árvore do mundo, como o demônio do cosmos e da escuridão testam a coragem de enfrentarmos o desconhecido, a alquimia nos mostra que o verdadeiro ouro não está no resultado, mas na própria transformação do buscador. Eis a grande verdade que une os mitos, histórias e filosofias. A indagação abre uma porta para o inconsciente e para a psique. Um território vasto, misterioso, onde o medo e a luz coexistem num tênue equilíbrio. É um lugar onde todos nós somos chamados para pagar o preço. O preço do autoconhecimento, do sacrifício, da humildade diante do mistério do cosmos e da nossa própria alma. Portanto, o preço da indagação não é uma punição, mas um rito de passagem. É a passagem do eu fragmentado para a consciência expandida. É o fogo que purifica e o mergulho no abismo da escuridão que revela todas as nossas estrelas internas. E, como nos lembra a alquimia e tantas tradições espirituais, o que se perde na jornada, um membro, um conforto, uma certeza, é transformado no que verdadeiramente importa. A sabedoria que liberta, a luz que guia e a alma que desperta para a sua verdadeira essência. As consequências espirituais e as práticas do saber. A indagação é uma lâmpada que se acende no escuro, mas a luz que ilumina também pode cegar. A busca pela verdade, quando feita de puro coração, é um caminho para a expansão. Mas quando o ego se infiltra, ela se torna um espelho distorcido, uma armadura brilhante. E é aqui que mora um perigo oculto do conhecimento, um dos pecados capitais: o orgulho. Há quem confunda consciência com superioridade. Há quem, ao tocar partes da verdade, se declare dono dela. E ali, silenciosamente, nasce um tirano interno, o intelecto
vaidoso. O saber, quando mal digerido, vira veneno. É o cálice da sabedoria entornado pela sede de ser mais que os outros. Então, o buscador, que um dia foi humilde diante do universo, se transforma em um arauto de si mesmo, esquecendo que a verdade não se possui, a verdade se serve. Na vida prática, esse excesso de saber pode isolar. O orgulhoso torna-se incompreendido, não por ser profundo, mas por se tornar uma presença insuportável. A verdade, sem compaixão, vira uma afiada lâmina. A consciência, sem humildade, vira prisão de si próprio. E como não bastasse o fardo interno, também surge mais um pecado capital, o da inveja. O mundo reage de forma ambígua ao ser verdadeiro. Uns se encantam e seguem, outros se ressentem. A luz desperta admiração, mas a depender de sua potência também gera incômodo, pois é quem veja no brilho alheio o reflexo do que não tiveram a coragem de buscar. E assim, o indagador se vê só, abandonado, atacado pela vaidade que tenta controlar e pelo julgamento dos que não suportam ver alguém ultrapassando o véu. Nos reinos espirituais, isso ainda continua muito perigoso, pois o que era para ser iluminação se transforma em ilusão. O anjo da luz caído, não por falta de asas, mas por excesso de espelhos. A verdade, quando mal cuidada, atrai o mal, não o mal monstruoso das lendas, mas o mal silencioso da arrogância, da manipulação e da ausência de amor. E por isso poucos suportam o preço real da indagação. Não o saber em si, mas o desafio de continuar sendo pequeno diante dele. Ele sabe que toda verdade mal usada se corrompe e que a mente que se acha invencível está mais próxima da queda do que a luz. Se você ainda deseja seguir o caminho da pergunta, faça-o com certeza de que saber exige vigilância constante no pensamento, no coração e na alma. Lembre-se, a maior prova de sabedoria não é o que se diz, é o quanto se permanece em silêncio diante do que não se pode controlar. Buda. A linha tênue entre luz e trevas. O preço psicológico da verdade. Indagar também é correr riscos. O maior deles talvez seja este: descobrir que a linha entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre a luz e as trevas, não passa entre as nações ou entre os não-homens, mas cruza o coração de cada um de nós. A mente humana é um campo de forças em tensão constante. Freud nomeou estas forças: id, o instinto bruto, nu e primitivo do inconsciente; ego, que tenta equilibrar o desejo com a realidade; o superego, juiz interno moldado por normas morais e idealizações.
Essa trindade quase nunca é harmônica, mas sempre é um campo de guerra. E todo aquele que busca a verdade cedo ou tarde, descobre que conhecer é acender luzes em cômodos que talvez fossem preferíveis de estar fechados e apagados. É aí que começa o verdadeiro e real preço. Encarar que há um pouco de mentira em nossas verdades, e uma parte de verdade até nos nossos maiores pecados. A luz que revela também expõe. A escuridão que assusta, às vezes protege. O bem pode se tornar crueldade disfarçada de ordem. E o mal, quando reconhecido e redimido, pode conter sementes de cura. Quem mergulha profundamente na indagação não apenas encontra respostas, encontra dilemas. E um deles é este: como confiar na verdade quando ela vem da mente humana? Essa casa dividida entre desejo, medo e ideal. Tal dilema não é novo. Foi também o drama de Lúcifer, o portador da luz. Na tradição cristã, Lúcifer não caiu por ignorância, mas por excesso de luz mal dirigida. Ele conhecia a glória, mas quis tomá-la toda para si. Quis a verdade absoluta, mas esqueceu que sem humildade, até a própria verdade se corrompe e vira mentira. Sua rebelião contra os céus não foi apenas política, foi psíquica. O ego erguido acima do equilíbrio, o eu que se divorciou do todo. E ali, no orgulho da razão sem amor, nasceu a queda. Todo indagador corre esse risco, porque quando o saber se cresce, mais do que o espírito pode suportar, o orgulho nasce e se instala. Então, a verdade deixa de libertar, passa a dominar, ferir e isolar. A consciência, quando separada da compaixão, transforma-se em torre. E toda torre que toca os céus sem fundamentos, no chão do espírito, inevitavelmente desaba. A indagação verdadeira exige coragem para andar sobre a corda bamba da alma, sabendo que, dentro de si, de cada um de nós, mora um Lúcifer adormecido, um ego faminto por adoração, um id sedento por prazer e um superego tão rígido que pode virar carrasco. O preço de saber é esse: conhecer a verdade e mesmo assim continuar sendo humano. Nenhuma árvore que tem seus galhos que tocam os céus chega lá sem suas mais profundas raízes terem chegado ao inferno. Jordan Peterson. Conclusão. A indagação é a espada e a ferida. Ela é a pergunta que se fere antes de curar, a luz que queima antes de guiar, a porta que, ao se abrir, não garante um paraíso, mas um abismo a ser atravessado. Odin se pendura na Yggdrasil não apenas por sabedoria, mas também porque pressente que a sabedoria real exige sangue, sacrifício, silêncio e solidão. Na alquimia do Zerek, aprendemos que não há milagre sem troca e que cada passo à frente custa algo que talvez nunca mais possamos recuperar. No universo de Chainsaw Man,
os demônios do cosmos e da escuridão nos recordam que quanto mais vasta a consciência, mais insuportável pode ser o peso de enxergar, de sentir tudo ao mesmo tempo. A verdade, ela nunca vem sozinha. Ela traz a sombra consigo, o saber que desperta o orgulho. E o orgulho, como no mito de Lúcifer, pode nos trazer e fazer confundir iluminação com domínio, divindade, vaidade, glória e, por resultante, o isolamento e a queda. A mente humana, com seu id, ego e superego, é o palco de toda uma guerra silenciosa. Toda descoberta externa existe em paralelo uma reconciliação íntima do interno. Quem pergunta muito, cedo ou tarde precisa aprender a suportar as respostas daquilo que pergunta. E por isso, poucos são realmente dignos de seguir o caminho até o fim. A maioria para no meio, aguenta aquela pancada, a dor inicial, mas teme o vazio que vem depois. Porque o saber, se não for enraizado na humildade, no amor e na entrega, se transforma numa prisão dourada, onde se conhece tudo, mas não se vive nada. O verdadeiro indagador, aquele que caminha mesmo com os joelhos sangrando, é aquele que aprende que a luz e a escuridão não são inimigas, mas irmãs. Que o bem e o mal moram ao mesmo tempo em si. E que a maior verdade não está no que se vê, mas no que se sustenta em silêncio. Este é o preço da indagação. Descer ao próprio inferno e lá encontrar uma centelha do céu. Morrer um pouco a cada dia, pois este é o destino de todos nós. Para, por fim, viver com plenitude. Equilíbrio. Os espólios da indagação. Após pagar o preço, o universo retribui. Nem sempre com ouro, nem sempre com glória, mas com algo muito mais raro, mais leve, mais eterno, a clareza. Todo aquele que ousa atravessar o deserto da dúvida e suportar a tempestade da consciência, recebe, no fim, um dom silencioso. A paz de saber quem é, mesmo quando o mundo insiste em dizer o contrário. Platão, em seu mito da caverna, nos ensinou sobre essa travessia. Homens acorrentados no escuro, vendo sombras na parede, acreditando que o que viam era real, até que um deles se liberta e, ao subir em direção à luz, seus olhos doem, seu corpo vacila, ele quer desistir, mas ele continua, e ao alcançar a saída, ele vê o mundo como ele é, o sol, as formas puras, a beleza que jamais poderia ser explicada, apenas sentida. Essa é a imagem da verdade revelada após o sacrifício. A escalada é árdua, mas a vista do alto, indescritível.
Lá em cima, o ar é mais fino, o silêncio mais honesto, e o coração pulsa com a certeza que cada lágrima valeu a pena. Ali, o caos e a ordem se reconciliam. A luz não exclui mais a escuridão. Elas se abraçam. Afinal, o mundo não se sustenta apenas na clareza. Ele precisa do contraste. A sombra revela a direção da luz. O caos força a dança da ordem. E a dor lapida a felicidade e o prazer. É nesse ponto em que o indagador se sente, pela primeira vez, a plenitude do conhecimento bem vivido. Não o conhecimento que impõe, mas o que compreende. Não o que controla, mas o que liberta. Então, ele perdoa a si mesmo por todas as vezes que vacilou, aos outros por todos os julgamentos e resistências. Ele se permite ser perdoado, porque entende que não há evolução sem erro, e que todo erro, ao ser reconhecido, vira um portal. Mas esse perdão, essa luz, essa liberdade não são passaportes para o orgulho. Pelo contrário, quem tocou o sol sabe o quanto queimou. E por isso, desce da montanha sem trono, sem multidão, sem fanfarra. Ele se torna o andarilho, o vagabundo do espírito, que carrega o mundo nos olhos, mas não exige que o mundo o veja. Porque ele, aquele que se tornou invencível sob o sol, não quer ser mais temido, seguido ou glorificado. Ele apenas quer caminhar leve, quer observar, quer ensinar em silêncio, quer sorrir em paz. Ele quer amar, pois ele entendeu. O saber é uma cruz, é a liberdade, um fardo que só os verdadeiros conhecedores suportam e aceitam carregar. E assim ele caminha por entre cidades, desertos, florestas e ruas estreitas, com a alma limpa, com o peito aberto, com gratidão por tudo que foi, por cada queda, por cada noite em claro, por cada não, por cada sim que mudou sua rota, porque agora ele sabe, nada foi em vão. E tudo isso que ele carrega não é um troféu, mas um compasso. Um novo capítulo começa não quando a dor termina, mas quando o homem olha para trás, sorri e segue livre. Obrigado, vida, por tudo. Eu te perdoo, eu me perdoo e sigo. Pois o invencível sob o sol não é aquele que nunca caiu, é o que aprendeu a levantar. E mesmo escolhendo ficar caído, podendo ficar lá, ele escolhe se levantar e seguir. Pois a longa travessia da indagação
todo caminho tortuoso, todo preço pago em seu suor, lágrimas e renúncias, finalmente desponta o que o universo dá em troca: os espólios da busca. Espólios não são apenas recompensas, mas tesouros conquistados na forja do próprio ser. São as vistas amplas do topo da montanha, o sol que toca, o rosto depois da noite mais escura, a serenidade que nasce da reconciliação com o caos e a ordem. Lembramos do mito da caverna de Platão. O prisioneiro que, ao se libertar das sombras, tropeça na luz ofuscante do mundo real. Esse é o momento de encontro com a verdade nua, dolorosa, bela e essencial, mas também um instante sublime em que se reconhece o lugar no sol e na luz. Aquele espaço sagrado que só aqueles que escalaram o penhasco da dúvida podem ocupar. A vida, em sua essência, é o delicado equilíbrio entre luz, trevas, ordem e caos. Um eterno vai e volta, onde o aprendizado se faz na oscilação, não na rigidez. Pois nada nessa vida é preto ou branco. Pois assim como a alquimia nos ensina, toda transformação é uma troca justa. Nada que vale a pena vem sem algo que precisa ser dado em troco. Nada que realmente vale a pena é fácil, não tem custo. E é aí que reside a maior lição dos espólios da indagação: o equilíbrio. Equilíbrio entre o que se doa e o que se recebe, entre o que se perde e o que se conquista, entre o ego que brilha e a humildade que sustenta. Esse é o equilíbrio. Ele é a verdadeira justiça. Não a justiça do mundo exterior, mas a justiça interna. Aquela que sussurra que o poder só é pleno quando acompanhado da responsabilidade. Que a luz só é luz se souber acolher a sombra. E assim, o indagador torna-se alquimista de si mesmo. Transmuta suas dores em sabedoria, seu medo em coragem, seu fardo em asas. E nesse processo, descobre que a verdadeira vitória não é e não está no que se alcança, mas no que se equilibra. Porque tudo na vida é uma troca. Toda indagação paga seu preço, mas também oferece seu troco. Esse troco não é apenas um prêmio, é uma transformação profunda que ressoa no âmago do ser, tocando o invisível e o eterno. Que cada leitor que segue este caminho saiba disso. O invencível sob o sol não é o que domina, mas o que equilibra, o que sabe pagar o preço e receber o troco com a mesma gratidão e a mesma coragem. E assim, ao fechar este capítulo, deixo a clareza viva e pulsante de que a verdadeira alquimia está na justiça do equilíbrio, na harmonia entre dar e receber, pois é dando que se recebe.
entre a luz e sombra, entre o sacrifício e a recompensa. E que essa verdade seja a chama que ilumina cada passo da sua própria individual indagação, hoje e sempre. O homem que carrega o fogo. O saber verdadeiro não é uma joia exibida no peito, é uma chama que se acende e se permanece acesa no escuro. E quem carrega esta chama precisa estar disposto a queimar com ela. Foi isso que fez Prometeu, o titã que roubou o fogo dos deuses para entregar à humanidade o dom do pensamento, da criação e da consciência. Pelo crime de iluminar os homens, foi acorrentado a uma rocha, condenado a ter seu fígado devorado eternamente. Mas sua dor foi semente, porque desde então o fogo da indagação não se apagou. Prometeu sangrou para que nós pudéssemos pensar. Pensar, porém, não é uma bênção sem peso. Quem pensa demais, como Sísifo, muitas vezes sente o castigo de empurrar a mesma pedra todos os dias. O fardo da consciência o faz ver o absurdo da vida, as repetições, falhas, o retorno eterno do esforço. Mas é aí que reside sua dignidade. Ao aceitar o peso e seguir empurrando, Sísifo se torna mais livre do que os deuses que o puniram. Porque ele não espera a glória. Ele encontra sentido no próprio movimento. Então, a Hércules, não o herói que venceu monstros por fama, mas o homem que aceitou os 12 labores impossíveis para purificar sua alma. Cada batalha, cada suor, cada queda, tudo o forjou não como um guerreiro perfeito, mas um espírito consciente de sua finitude e mesmo assim inabalável. Prometeu ofereceu fogo. Sísifo mostrou o preço da lucidez. Hércules provou que o sofrimento pode se tornar glória. E nós que lemos, que escrevemos, que ousamos sentir o que tudo isso significa, somos herdeiros dessa trindade. Porque o homem que pensa, o humano que pensa no que veio antes, no que vive agora e principalmente no que ainda pode vir, não é mais um servo da ignorância. Ele é o andarilho, o alquimista, forjador do próprio caminho. Ele entende que o conhecimento é sacrifício, mas também sabe que o fruto da sabedoria é eterno. Por isso, este homem que indaga, que paga o preço, que sobe a montanha, que se silencia, que ama, que perdoa e que continua, este é o homem digno, um homem que encontra seu propósito, digno de ser chamado de invencível sob o sol. Que este livro não tenha e não seja um fim, mas um começo. Que ele acenda as fagulhas da sua chama e que ao olhares para o sol, com sua alma, tu reconheças que és um com ele. Invencível, mas não por cair, mas por levantar-se com mais luz cada vez.
Agradecimentos. Agradeço primeiro a vida por cada tropeço, cada silêncio, cada dor e cada milagre oculto que me empurraram a escrever este livro. Ao meu avô, querido amigo, Ezequias Pegado Cortês Neto, cuja memória e ensinamento que foi me provido é um farol em todas as minhas noites escuras. Aos meus amigos, que com perguntas e provocações abriram em mim janelas que dormiam, às obras que me moldaram, aos personagens que me ensinaram, mais do que palavras jamais diriam, e especialmente a Deus, que está presente até mesmo na maior das dúvidas. Agradeço ao leitor, você, por caminhar comigo até aqui. E se esse livro serviu de alguma coisa, serviu para tocar algo em você, mesmo que em silêncio, então já valeu a pena. Ele cumpriu sua missão. Ele cumpriu minha missão. Se acendeu uma chama, então lhe considero irmão de uma mesma jornada. E se ele te fez sentir menos só, então este livro é tão seu quanto o meu. Obrigado por carregar o fogo. Com reverência, agradecimento, finalizo. Obrigado por ter chegado aqui comigo. Este foi o primeiro livro que já escrevi e o primeiro volume do Contos do Andarilho. Propósito. Obrigado e fique com Deus.